Então, boa noite a todos os irmãos e irmãs. Sejamos todos bem-vindos. Então, para a gente iniciar as atividades da noite de hoje, nós vamos iniciar com uma pequena mensagem de autoria espiritual de o Espírito André Luiz. E tem como título Não Julgues Teu Irmão. E ele vai dizer assim: antes de julgar, busca entender o próximo e compadece-te para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então, serás julgado pelos teus julgamentos e medido segundo as medidas que aplicas aos que te seguem. Meus irmãos, convido a todos para que possamos nesse instante elevar o nosso pensamento a Deus em oração, buscando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui na terra, essa escola abençoada para os nossos espíritos. Obrigado por todas as circunstâncias que colocas oportunidades de crescimento, de renovação, oportunidade de servir à coletividade, aos familiares, àqueles que nos cercam. Obrigado, Senhor, por esta seara de luz, por essas energias de paz que os amigos espirituais preparam para todos nós. Em Teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades da noite, rogando a Tua inspiração, a Tua paz, para que possam ser reflexões oportunas à nossa mente, ao nosso coração. Rogando a Tua inspiração, é que iniciamos então as atividades da noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar esse tema, que é na verdade uma pergunta. Desejas ser feliz? Parece que a resposta é óbvia, né? E eu me lembro sempre do Evangelho, quando Cristo entrava em contato, às vezes com um cego, às vezes com aquele que não podia andar, e ele fazia a pergunta: o que queres de mim? O que você deseja? Por mais óbvio que talvez parecesse que o cego dissesse que eu quero enxergar, o Cristo fazia esse questionamento, como a dizer para todos nós que a felicidade, que as nossas metas, que os nossos objetivos, eles dependem da nossa vontade, do nosso querer. E quantas vezes nós, pelos nossos hábitos, pela nossa falta de sabedoria, nós sabotamos a nossa própria felicidade e deixamos de sentir essa sensação de bem-estar que imaginemos que todos almejamos. E para falar então de felicidade, eu gostaria de trazer duas questões que estão lá no Livro dos Espíritos, que são como que bases, são premissas para a gente refletir sobre o tema. A primeira questão é a questão 614. Quando Kardec vai começar a trabalhar a questão das leis morais, as leis que regem a vida,
E ele vai perguntar para os espíritos o que se deve entender por lei natural. E aí os espíritos vão responder: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa é uma questão, uma reflexão importante. Quanto mais próximos nós estivermos da lei divina, cumprindo todos esses requisitos que Deus espera de nós, essas leis naturalmente nos conduzem à felicidade, ou à maior felicidade possível. Quanto mais distantes das leis divinas, maior vai ser o cabedal de sofrimentos, de dores, a que nós nos submeteremos. Não é Deus nos castigando, nos impondo algo. É a consequência mesma das nossas ações. E a outra questão importante é a questão número 920. Quando Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E aí os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então aqui os espíritos já estão nos dando a dica de que a felicidade que a gente às vezes tem como uma forma até utópica, aquela felicidade plena, 24 horas por dia, onde nada está pendente de solução, onde as coisas fluem perfeitamente a nosso favor, essa sensação plena de felicidade, ela ainda não pertence ao plano em que nós nos encontramos. Porque, inevitavelmente, nós cometemos ainda muitos deslizes, somos ainda muito imperfeitos, e estamos neste processo de experienciar na matéria, e os acertos e os erros é que vão nos trazendo a maturidade para que a gente possa cada vez mais conquistar a felicidade plena almejada. Mas o Cristo já nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele não nos enganou, não nos iludiu. Mas a gente pode, aqui no plano físico, trabalhar, se esforçar para que essas dificuldades que são inerentes da vida material sejam mais leves, sejam superadas, e que a gente tenha uma postura mais favorável no enfrentamento dessas dificuldades. E aí, daqui por diante, eu trago uma mensagem do Espírito André Luiz, que traz muito das nossas posturas, dos nossos hábitos, que irão favorecer a nossa felicidade. É claro que não encerra o tema, porque é muito amplo, mas nos traz ótimas diretrizes que talvez a gente até já saiba, mas que são desafiadoras para que a gente coloque em prática no dia a dia. E ele começa nos dizendo: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Então, aonde a gente colocar o nosso coração, o nosso desejo, a nossa atenção, ali nós vamos construir uma estrutura que vai nos gerar o nosso bem-estar, a nossa felicidade, ou
caminhos tortuosos de espinhos, de dores. Eu lembro sempre de uma das obras desse espírito André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier. André Luiz e a equipe foram até umas regiões de dor no plano espiritual, regiões de treva, de sofrimento. E lá ele acaba encontrando o avô dele, que foi o avô aqui na última encarnação, que ele queria bem, né? Mas esse avô, muito apegado ao dinheiro, às questões materiais, e lá se encontrava bastante perturbado, numa região lodosa, mal cheirosa, escura, mas ele pegava aqueles torrão de barro e coisa levantava para o alto como se fossem moedas de ouro. Na visão espiritual daquele espírito, ele estava cercado de tesouros, porque era o seu objetivo principal enquanto aqui no plano físico. Então, aonde a gente colocar no nosso coração, nós, de certa forma, nos transformamos naquilo que a gente deseja. E ele segue dizendo: a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Não há como nós falarmos em felicidade se nós estivermos atarentados internamente, porque sabemos que estamos, por exemplo, agindo para prejudicar alguém. Aquele que faz o mal deliberadamente, na sua consciência, ele sabe que aquele é um comportamento que fere a lei divina. E por isso fica distante da paz interior. E não há como se falar em felicidade sem paz, e não há como se falar em paz sem a consciência tranquila. Aí ele segue: todo o solo responde não somente conforme a plantação, mas também segundo os cuidados que recebe. Então a gente deseja a felicidade, mas a felicidade não é uma semente que tu atira na terra e espera que a natureza faça o resto. A felicidade, ela exige, assim como o agricultor que cuida de retirar as ervas daninhas, que providencia o adubo, que providencia todos os cuidados para que aquela planta se desenvolva, nós precisamos cultivar a nossa felicidade constantemente. É um trabalho da vida toda. Porque você pode se esforçar por muitos anos e lá na frente, se você abrir a tua guarda e você se deslizar gravemente, você vai ter colocado a tua encarnação em xeque, vai ter perdido a oportunidade. Então, os Espíritos nos falam que a gente tem que ter essa atenção plena em relação aos nossos compromissos até o último suspiro da nossa existência. E aí nos diz: se você tem algo de bom a realizar, não se atrase nisso. Hoje é o tempo de fazer o melhor. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Talvez aqui seja a essência da mensagem que André Luiz procura nos passar. Se eu quero ser feliz, eu preciso focar em servir e produzir felicidade no ambiente onde eu estou, ajudando aqueles que porventura passarem pelo meu caminho. Eu serei feliz se eu produzir felicidade. Aí diz: lembre-se de que os outros são pessoas que você pode auxiliar ainda hoje, e das quais talvez amanhã mesmo você precisará de auxílio.
Como diz o ditado, o mundo dá muitas voltas. E muitas vezes, aquela pessoa que a gente pode desprezar, pode não reconhecer como alguém digno da minha atenção, talvez numa circunstância qualquer, seja alguém que seja vital para a minha sobrevivência, para a minha solução de uma grave aflição. Aqueles que renteiam conosco nas mesmas trilhas evolutivas assemelham-se a nós, carregando qualidades adquiridas e deficiências que estão buscando liquidar e esquecer. Reflita nos arranhões mentais que você experimenta quando alguém se reporta irrefletidamente aos seus problemas e aprenda a respeitar os problemas alheios. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de ficar calado, de compreender a dificuldade do outro. Todos nós temos deficiências numa área ou noutra. E, às vezes, um grande inimigo da nossa felicidade é a mania que nós temos de olhar para o outro olhando as suas deficiências, as suas imperfeições, aquilo que me desagrada. E todos somos assim. Da mesma forma que eu gosto quando as pessoas agem com misericórdia, com tolerância em relação às minhas deficiências, eu também preciso ter esse olhar de maior mansidão, de maior misericórdia, de maior tolerância para com a imperfeição do outro. Eu me lembro sempre da história do Belarmino Bicas, que o espírito Humberto de Campos nos traz, e o Bicas, do sobrenome, é uma brincadeira porque ele vivia se bicando com as pessoas. E ele veio para um projeto de vida para viver aqui na Terra 80 anos. Mas ele desencarnou 32 anos antes do previsto. Porque ele era dessas pessoas insatisfeitas com as coisas, com as pequenas imperfeições. E se exasperava, e brigava, e discutia. Então, se a roupa não estava passada de uma maneira adequada, ele reclamava da esposa. Se no restaurante o vinho não estava na temperatura adequada, ele reclamava com o garçom. Reclamava, discutia por política, por futebol, por tudo. E ficava nervoso internamente. E isso causou-lhe desarranjos de saúde e antecipou o seu regresso à vida espiritual. Então, para ver como essas posturas, essas escolhas dos sentimentos que nós fazemos, têm grande repercussão na nossa vida. Então, André Luiz nos diz: pensemos no bem e falemos no bem, destacando o lado bom dos acontecimentos, pessoas e coisas. Às vezes é melhor a gente desligar a televisão e pegar um bom livro para fazer uma boa leitura, focar nas coisas que são divinas, nas coisas que nos elevem o espírito, elevem a alma. Que existem as pedras, que existem as dificuldades do caminho, nós sabemos. Mas, se a gente ficar com a lupa, sempre focalizando naquilo que é ruim, naquilo que não está adequado, nós vamos sempre estar numa vibração de infelicidade, numa vibração de descontentamento. E isso nos afasta do bem-estar que a gente pode usufruir. Ele diz: mostremos o melhor sorriso, o sorriso que nos nasça do coração, sempre que entrarmos em contato com os outros. Sorriso é daquelas posturas que não custa nada e que faz bem. Como é bom a gente, às vezes, entra numa loja e a pessoa nos atende com aquele sorriso, com a espontaneidade, com uma alegria, com leveza. Não com aquele olhar de carrancudo, por que veio aí, né? E como
Como a gente pode fazer a diferença na vida do outro apenas tendo essa postura de sorrir, de ser leve? Evitemos discussões. Diálogo, na essência, é intercâmbio. E é claro que aqui a palavra discussão, ela está colocada no sentido negativo, no sentido de quando eu quero apenas impor o meu ponto de vista, eu quero mostrar que estou certo. E quantas inimizades, quantas antipatias criadas por discussões, por bagatelas, com coisas que não levam a nada. Então evitemos essas discussões que são inúteis. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Esse olhar também interno, para que a gente identifique esses pontos acinzentados dentro de nós, que podem ser trabalhados para o aperfeiçoamento. É por isso que nós estamos encarnados aqui na Terra, para que a gente, como alunos numa escola, nós vamos aprendendo novas lições e vamos nos aperfeiçoando. Mas, depois de reconhecer determinadas características que não são boas, nos aceitemos como somos. Diz André Luiz, quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Se eu não sou tão bom quanto eu gostaria, eu estou trabalhando para que isso aconteça. Mas eu preciso aceitar as minhas imperfeições, ser o melhor amigo de mim mesmo, porque eu estarei comigo para sempre. Então, devo ser a minha melhor companhia. Cada um de nós precisa ter esse olhar mais doce também consigo mesmo. Porque ficar excessivamente se recriminando, se colocando para baixo, também nos afasta da felicidade que a gente almeja. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Então, como diz o ditado, não adianta chorar o leite derramado. Aconteceu, você pode solucionar? Não pode? Então vamos à frente. Não repetir, evidentemente, o erro, buscar mudar a conduta, buscar fazer o bem para substituir, para minimizar este mal que fiz, mas ficar se culpando o tempo todo não vai solucionar nada. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. A bondade de Deus nos fala que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem. E mesmo a provação, a dor mais difícil, ela é transitória. Nem que nos acompanhe até o nosso desencarne, o retorno à pátria espiritual. Mas perante a vida eterna do Espírito, a vida aqui é um estágio de poucas horas. Então, todas essas situações que compõem a vida material, elas são ventos que vêm para levar o nosso barquinho sempre para frente. Mesmo aquilo que a gente às vezes não entende no momento presente. E por fim, amor é a força da vida
e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Lembremos aquela frase que André Luiz falou antes, que o amor é a essência, o trabalho no bem é a essência da nossa felicidade. Quanto maior a produção do bem que eu for capaz de fazer, maior cota de bem-estar espiritual eu serei agraciado. E para a gente encerrar, eu trazer uma pequena mensagem, um texto que eu acho que resume muito do que essa mensagem de André Luiz procurou trazer para todos nós. Só vamos ver se o áudio funciona. Às vezes fico imaginando como será meu encontro com Deus. Ficarei assustado, chorarei emocionado, ou ficarei imóvel esperando que Ele diga algo? E por que penso tais coisas? Porque nesse minúsculo pontinho azulado perdido no espaço, Ele colocou tanta beleza que me custa crer quando dizem que o planeta está destinado a provas e expiações. Quando vejo o trinado dos pássaros, a canção do mar, o assobio das florestas, o espetáculo do amanhecer e adormecer do sol, a majestade das montanhas, a humildade do grão de areia, fico extasiado com o exagero de beleza com a qual Ele nos premiou e com o amor sempre em movimento. E quando entro em um rio, ou vejo o sentimento materno, ou encontro a poesia nas esquinas, ouço a sinfonia dos bosques, os noturnos angelicais que acalmam o espírito, homens inspirados na palavra e nos gestos aliviando dores, aí tenho a certeza de que aqui o mal não predomina, já que sempre vejo o amor em movimento. E quando os sinos tocam, os templos abrem, os louvores ecoam, os anjos descem, a caridade se movimenta como se estivesse em casa, o céu anila como neon, a sombra foge envergonhada. Então, fico contente e emocionado pela presença de Deus na Terra, sempre representada pelo amor em movimento. E ainda quando vejo prisões, hospitais, guetos, favelas, famintos, mas sei que os que sofrem resgatam dívidas acerbas, observo entre eles missionários, médicos divinos, mentores dedicados, todos de braços dados com o amor em movimento. Diante de tanta beleza e tanto cuidado com que Ele tem com este pontinho perdido, diante de tudo que sinto, sim, porque às vezes choro ao ver simples passarinho alimentar filhotes, porque onde tantos veem maldade, vejo apenas ignorância. Então fico me perguntando, como me comportarei diante de Deus, o pastor que põe o amor em movimento? Correrei ao seu encontro ou apenas reconhecerei algo que pode ter 1000 faces, embora todas tenham os mesmos sinais? O amor em movimento. Bonita mensagem, né? Vocês conseguiram ouvir o áudio? Deu para ouvir? Então tá ótimo. Gente, vamos então elevar o nosso pensamento nesse instante, buscando novamente a sintonia com a espiritualidade amiga. Te agradecendo, Senhor, por esses momentos, por essas energias de paz, de harmonia espiritual, que possam os médicos do espaço, os espíritos amigos, transmitir a cada um de nós
todas as energias que necessitamos para o equilíbrio da nossa matéria e do nosso espírito. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois sabemos que teu é o reino, é o poder e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Obrigado, Senhor, por essas vibrações de paz e que possam levar essas vibrações aos lares, aos familiares e todos aqueles irmãos aos quais sabemos estarem passando por alguma prova, alguma dificuldade, para que também recebam dos seus espíritos amigos a inspiração para o bem, a energia de saúde para o corpo e para o espírito. Fica conosco, Senhor, é o que te pedimos e é o que te agradecemos. Que assim seja. Então, boa noite a todos os irmãos. O passe foi ministrado. Tenhamos uma semana de muita felicidade. Até a semana que vem.